Shalom Akulon, Shalom Tzadikim, paz e plenitude a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, mais um shiur semanal. E hoje, como o título em sua tela já descreve, estaremos estudando o Ilhot Teshuvah. Já encerramos na semana passada, na semana retrasada, no caso, os estudos do Ilhot Deot, nos 7 capítulos do Ilhot Deot, o tratado dos comportamentos do Mishnei Torah, ensinados por Maimônides, e aqui agora temos o Ilhot Teshuvah, o tratado do retorno, o tratado da Teshuvah, dos arrependimentos, também do Mishnei Torah, também agora do Sefer Hamadá, porém no Sefer Hamadá 2, Sefer Hamadá Beit, o qual descreve no seu final o Ilhot Teshuvah, e faremos o mesmo modelo das aulas da semana passada, das últimas semanas que fizemos o Ilhot Deot. Nós faremos cada semana, cada quarta-feira, um shiur de um capítulo do Ilhot Teshuvah. Eu convido você a acompanhar. Também teremos uma playlist em nosso canal escrito Ilhot Teshuvah. Em nossas playlists do nosso canal você pode ver não só os estudos do Ilhot Deot, como todos os nossos outros estudos e as nossas infinitas playlists, derivadas playlists, na verdade, várias playlists com vários estudos diferentes, vários tipos de assuntos diferentes, várias abordagens diferentes para diferentes tipos de público, para que todos possam aprender e se achegar do calor que emana da Torá. Iniciando então o capítulo 1 do Ilhot Teshuvah, na primeira Mishnah, ela vai dizer o seguinte: quem transgredir qualquer uma das mitzvot da Torá, seja um preceito positivo, seja um negativo, de propósito ou acidentalmente, ao fazer teshuvah, se arrependendo e retornando do seu pecado, deverá confessar perante Deus, abençoado seja ele, conforme está dito: quando o homem ou uma mulher cometerem qualquer das transgressões que os homens cometerem, eles deverão confessar o pecado que cometeram. Essa é a confissão verbal. E essa confissão é uma mitzvah positiva. Como deve ser feita a confissão? Antes diremos como deve ser feita essa confissão. Então ele está nos dizendo o seguinte: toda vez que um homem ou uma mulher pecar, seja ele qual for o pecado, seja ele qual for a transgressão, seja ela intencionalmente ou sem querer, que quando ela fica sabendo, ou caso seja por querer, seja ali, eu não gosto dessa palavra por querer, mas eu digo de propósito, né, que seja propositadamente, ela se arrependa, esteja já começando o processo de teshuvah para isso, ela deve confessar este pecado em voz alta, de preferência perante algum sábio da lei, algum rabino, algum sábio da lei, algum seu instrutor espiritual, ou até mesmo perante, ou caso não tenha, perante o próprio Deus, durante as orações, aonde, por exemplo, ela pode fazer Tahanun, né, e no Tahanun ela colocar essa intenção do perdão do pecado, as segundas e as quintas, quando se faz Tahanun, né, em público, ou caso ela prefira, ela pode fazer apenas o Tahanun em dias diferentes, também o Tahanun logo após o Amidá, ela faz esse Tahanun, ela faz esses, também já faz parte do próprio Amidá, mas no Amidá se tem as orações de perdão, onde nós também fazemos com intenção de perdão de um determinado pecado, seja ele qual tenha cometido. Por isso fazemos o Amidá, porque caso eu não saiba de algum pecado, que esse pecado seja retificado agora mesmo. Caso eu não o saiba, ainda assim farei a espécie de Tahanun presente, e mais encurtada, presente dentro do Amidá, com a oração de perdão. E como deveria ser feita essa confissão? E aí ele vai dizer, onde é que está? Aqui. A pessoa deve dizer: ó Deus, eu pequei, eu transgredi, eu cometi iniquidade diante de ti ao fazer tal e tal coisa. Acontece que fiquei arrependido e envergonhado dos meus atos. Nunca mais voltarei a agir assim novamente. Essa é a essência da prece confessional. Quem confessar profundamente quem confessar... Aqui, tá... Eu me perdi. Aqui. Quem confessar profundamente e se estender no assunto será digno de louvor. Ou seja, quem preferir falar sobre isso, dar detalhes e detalhes perante Deus de tudo aquilo que fez, pedindo perdão por todos os pecados conscientes ou inconscientes ou premeditadamente, como dizemos sempre no Tahanun do Amidá, que estes sejam perdoados. E essa é a maneira que Maimônides nos ensina de como fazer de uma maneira simples, com humildade, entendendo aquilo que eu tenha feito e pedindo perdão em todos os aspectos dessa mitzvah, dessa
esse pecado, para que eu possa, através da mitzvah do pedir perdão positiva, de se arrepender, eu serei perdoado caso seja feita com a intenção correta. Se eu fazer de puro coração, se eu fazer com as intenções corretas, com humildade, sem pedir em troca nada, entendendo o pecado e realmente de puro coração fazendo. Também um indivíduo que trouxer oferendas por pecados ou por culpa deverá confessar os seus pecados ao oferecer sacrifícios por suas transgressões inadequadas ou propositadas. Os sacrifícios não expiarão os seus pecados enquanto ele não fizer techuvá. Não importa o quanto eu reze, não importa o quanto eu me aproxime, não importa o quanto eu coloque tefilim, coloque talit, não importa o quanto eu fale com Deus, se eu não tiver a intenção correta de pedir perdão por este pecado e não resolver essa minha questão, eu não serei perdoado. Não há sacrifício que troque o sacrifício dos nossos lábios, não há sacrifício que troque esse sacrifício dos nossos lábios, não há sacrifício que troque o pedido de perdão. Não há sacrifício que troque o arrependimento. Então antes deve se arrepender para depois pedir perdão. Não adianta pedir perdão sem ter arrependimento. É um pedido de perdão em vão. Deve-se primeiro se arrepender para depois pedir o perdão. Confessando os seus pecados ao oferecer sacrifícios por suas transgressões inadvertidas ou propositadas, os sacrifícios não expiarão seus pecados enquanto ele não fizer techuvá. As orações não farão sentido nenhum enquanto ele não fizer techuvá. As nossas fórmulas não são fórmulas vazias, desde que haja intenção correta de coração. Se há intenção correta de coração, a fórmula não estará vazia. Deve-se ter intenção correta de coração, pura, para que eu possa ser aceito não só meu sacrifício, como a minha techuvá. Sem techuvá, não há tefilá. Mas sem tefilá também não há techuvá. E sem techuvá, não há tefilá. Então é preciso primeiro fazer a techuvá para fazer a tefilá. Mas também não pode se deixar de fazer a tefilá, porque é através da tefilá que essa techuvá se realiza. Mas primeiro tem que ter a intenção da techuvá. Ele confessará o pecado cometido, similarmente, quem tiver sido sentenciado por um tribunal à execução ou chicoteamento, não alcançará a expiação ao ser morto ou chicoteado, a não ser que isso tenha feito techuvá. Ou seja, mesmo os pecados de Karet, os pecados que eram pagos com a morte, ainda assim, se não há intenção de techuvá dentro do coração do acusado, aquela techuvá não foi cumprida. Aquela techuvá não foi cumprida. E isso nós vemos na Parashá de Korach. A techuvá de Korach foi feita? Não. Mas a techuvá de Korach foi paga com a morte, não foi? O pecado de Korach foi pago com a morte, com a destruição de tudo que era seu. Mas ele fez techuvá? Não. Os incensários se tornaram sagrados pelas brasas deles, que foram consumidos pelo incensário. Mas isso não é techuvá. É o pagamento do pecado. Ele não fez techuvá. E é por isso que ele foi morto, porque ele não fez techuvá. Ele não se arrependeu. Ele se deixou ser envenenado pelo ego, como vimos na Parashá de Korach dessa semana. Se arrependendo e confessando igualmente, quem ferir outrem ou danificar um bem dele não alcançará expiação, apenas pagando o que lhe deve, sem confessar e se comprometer a nunca mais agir assim novamente, conforme está dito, qualquer das transgressões que os homens cometem. Na segunda Mishnah vemos, já que o bode expiatório que é mandado para Azazel, o que era Azazel? Azazel era aquele sacrifício feito com a sorte dos bodes. Eram trazidos 2 bodes. E era jogado sorte sobre os 2 bodes. Um dos bodes era sacrificado no templo. O outro era jogado em Azazel, no deserto de Azazel. Era colocada a mão sobre o bode que teve a sorte de ser sacrificado no Mishkan, ou no templo.
transferindo a culpa do meu pecado para aquele bode, assim o matando, porque era para ser eu que deveria estar sendo morto por este pecado. Mas já que eu estou fazendo Teshuvá me retificando, essa culpa, essa transferência é levada para o bode, o qual é morto perante a congregação no Michigan, porque era para ser eu aquele bode. Aquele bode representa a minha transferência de pecado para ele, a minha transferência astral para ele. Era eu que deveria ser sacrificado juntamente com o bode, ou ao invés do bode, melhor dizendo. Mas para que isso não aconteça, o bode entrega a sua própria vida para que eu possa ser retificado. Porém, esse sacrifício não vale por todos os outros sacrifícios do mundo. Esse sacrifício não vale por sacrifício de todas as pessoas, mas sim por mim. Porque esse bode era comprado por mim, ele era levado por mim, era eu que colocava a mão sobre ele. Esse bode era eu. Ele não estava lá por mim, ele era eu. Ele era a minha representação. Deve-se tomar muito cuidado com essa parte do Mishneh Torah, para que não seja levado, ou o pecado de Azazel não seja levado para lados estranhos. Ele era eu ali, ele não era por mim, ele era eu ali, representado. E todas as vezes que eu fazia pecado, deveria ser feita a mesma coisa. Não existe um único pecado que restitui todos os outros. Não existe um único pecado que cura a humanidade inteira. Cada um pagará pelo seu próprio pecado, como é dito. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Eu repito, cada um pagará pelo seu próprio pecado. E é isso que Azazel representa. E o outro era jogado a Azazel. E o que era jogado a Azazel representava esse lado da morte. É como se fossem os dois lados retificados. O universo onde eu não retifiquei o pecado e morri pelo meu pecado era o bode de Azazel, que era jogado do precipício. E o outro, que representa o meu pecado santificado e retificado, o meu pecado retificado, não santificado, representa este lado bom, que era sacrificado no Mística. Por isso eram dois bodes. Porque é muito fácil perguntar, então, se um deles era jogado do precipício e o outro era sacrificado, para que jogar do precipício? Era só trazer um só. Não, mas era preciso trazer a sorte sobre os dois bodes. Era preciso trazer a sorte sobre os dois bodes. Para entender qual deles representava você ali. E a sorte diria se a sua techuvá foi emuná shelemá, foi com fé completa, se a sua techuvá foi proposital, pura e autêntica internamente, ou se ela foi apenas parte do teu próprio ego. Continuando a Mishnah segunda, ele diz: espia por todo o povo de Israel. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, deve confessar sobre ele, como já disse, como porta-voz de todo o povo de Israel, conforme está dito, e confessará sobre ele todos os pecados do filho de Israel. O bode expiatório expia todas as transgressões, leves ou severas, que constam na Torá. Pelas transgressões propositadas e acidentais, pelas que o transgressor tiver ciência, e pelas as que ele não tiver ciência, todas são expiadas pelo bode jogado em Azazel, desde que o transgressor faça techuvá completa em seu coração. Se arrepender, o bode só expiará por seus pecados leves. Se não se arrepender completamente, não expiará pelos pecados piores, o qual não é retificado. E existem pecados, por exemplo, existem listas de pecados que não são retificados em Yom Kippur, e que apenas no dia de nossa morte podem ser retificados. Mas olhando aqui alguns comentários, no versículo 1439 do Mishneh Torah, o Mishneh Torah é interessante porque ele traz os versículos assim corridos, desde o primeiro capítulo até o final do Mishneh Torah. Então você vai ver versículo 1140, mas você fala, nossa, acabou de começar o capítulo. É por causa disso. É como se todos fossem uma coisa só. E no versículo 1439 ele vai dizer: a confissão deve ser verbalizada. Por que essa confissão deve ser verbalizada, então? E Maimônides vai dizer o seguinte: a mera decisão mental de abandonar o pecado não basta para expiá-lo. Kiddushim,
O Tratado de Kedushim 49b nos diz, implica que mesmo uma pessoa totalmente perversa pode se transformar em completamente justa com um pensamento de Teshuvá. No entanto, isso se aplica aos seus status futuro. Para expiar o seu comportamento anterior, a pessoa deve confessar os pecados que cometeu. Orzarua 112. O Derech Mitzvotecha, página 38, vai explicar as necessidades de uma confissão verbal. O quão é importante a confissão verbal. A pessoa expia o seu desejo de pecar através de seus sentimentos de pesar. No entanto, esses sentimentos não são suficientes para expiar o próprio ato do pecado. E um ato de arrependimento se faz necessário, como a fala também é considerado um ato de certos contextos, como o Baval Metzia 90b, recitar a confissão permitida graças à bondade de Deus, que a pessoa alcance uma expiação completa. Então a expiação, até chuvar, mesmo que seja feita em seu coração, mesmo que seja feita com sinceridade pura e completa, se ela não for dita, se o seu pecado e a sua teshuvá não for ditada, não for tirada dos seus lábios, ela não é retificada a 100%. Pois como diz lá no livro de Oséias, do que me vale os sacrifícios de vossos bois, se o que me agrada é o sacrifício de vossos lábios? Se não há sacrifício dos nossos lábios, se não há confissão dita, se esse azazel, que era um sacrifício, não existe mais sacrifício, já que o sacrifício foi substituído pelas orações, aonde está o sacrifício de Azazel? Na confissão dos lábios. O sacrifício de Azazel está na confissão dos nossos lábios. Quando confessamos através de nossa fala, estamos retificando e sacrificando o nosso Azazel espiritual, trazendo retificação e purificação para a nossa alma e o nosso espírito. Ainda nos versos, ele vai dizer vários comentários, ele vai dizer aqui em 1441, no verso 1441, essas expressões figuram em Yomá 66a, Tratado do Talmud, onde estão descritas as orações confessionais recitadas pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, em Yom Kippur. Os pecados são mencionados em ordem crescente de severidade. Ele vai explicar, então, sobre o Tahanum, na verdade, sobre as confissões do Yom Kippur, dizendo que os pecados lá citados estão em ordem de severidade, desde os mais leves desde os mais pesados até os mais leves. Dizendo, pequei ou pecamos, traímos, roubamos, falamos em linguagem vil, cometemos atos de iniquidade, praticamos o mal, mentimos, escarnecemos, rebelamos, blasfemamos, juramos em vão e falsamente, e etc. E ele vai continuar dizendo, as transgressões intencionais, ditas eu cometi iniquidades, e os pecados cometidos com intenção rebelde contra Deus, de acordo com o Tratado de Yomá 36b, vide também, ou seja, também descrito em Daniel, capítulo 9, verso 5. O pecado específico deve ser mencionado conforme consta o capítulo 2 da Alahá 3ª, ou seja, nos próximos capítulos, capítulo 2, na Alahá 3ª, veremos aqui a explicação do pecado específico, do que é esse pecado específico. Não vou ler todos os comentários, são muito longos, queria pular para o comentário do verso 1448, vai dizer em Sevuot 13a, também Tratado do Talmud, os profetas enfatizaram com frequência que, para conquistar o favor divino, o sacrifício apenas não basta. Para que servem os múltiplos sacrifícios que me os ofereceis, se não sacrifício de vossos lábios, como dito em Oséias, declara a Deus, eu não me sacrifico com o sangue dos touros e dos cordeiros, não me trazeis mais as vossas oferendas vãs. Também descrito em Ishayahu, isso descrito em Ishayahu 1, verso 10 ao 13. E não falei nem ordenei vossos ancestrais quanto às oferendas queimadas e os sacrifícios, como ordenei-lhes o seguinte, obedecei a minha voz, como dito em Irmiarro 7, 22, 23. Mishilei, Provérbios 21, 27, declara que com palavras duras é abominação o sacrifício do malvado. E no Tratado de Sanhedrin
43b. Pois as punições da Torá têm como objetivo primário trazer expiação para cada pessoa. Então as mitzvot também expiam nossos pecados. Precisa de mais coisas para expiar teu pecado? Sente que foi pouco só declarar? Ou, nem se for o caso, mesmo declarando, faça a mitzvot. Pois é a mitzvah que retifica esse pecado através da sua energia. É a energia da mitzvah que retifica o pecado. É essa troca. É esse pagamento da dívida físico, me trazendo, dependendo do ponto de vista, prejuízo ou retificação. O importante é que as duas trazem retificação. Às vezes o prejuízo que Deus lhe manda é para a retificação de algum pecado que você deixou de retificar. Às vezes o teu carro quebra porque você deixou de retificar aquele teu pecado. Às vezes, e grande parte delas, lashon hará, que é um pecado. Às vezes o teu celular estraga. Às vezes a tua câmera de segurança quebra. Às vezes o teu portão estraga. Às vezes você perde um negócio. Você perde um fechamento de compra. Você quebra alguma coisa na tua empresa. Algum aspecto da tua empresa. Você perde uma venda na bolsa de valores. Você quebra seu instrumento de trabalho. Tudo isso vem para a retificação deste pecado. E se não for o bastante, ele envia doença. Hasbe Shalom, ele envia doença. Se não envia doença, envia, por último, a morte. Antes aos seus membros familiares. E Hasbe Shalom, por último, a ti mesmo. Até que tu se arrependas. Como foi feito com o faraó no Egito. O faraó do Egito foi assim. Moshe foi lá e falou: liberte o meu povo. Ele não quis libertar, endureceu o coração. Enviou mais uma praga. Liberta o meu povo. Enviou mais uma praga. Liberta o meu povo. Enviou mais uma praga. Até que todo o Egito estava destruído. Seu exército, sua política e seus pilares filosóficos. E aí sim, o faraó, após ver o seu exército morto à beira do mar, e de acordo com o Midrash ter visto tudo aquilo, ele teria fugido para outra cidade. E aí teria finalmente retificado seu pecado e mudado seu mazal e construído uma nova cidade. Que diz o Midrash ter sido a própria Nínive. A qual Jonas, mais para frente, Yoná, iria para Nínive para também trazer Teshuvá àquele povo. Não é à toa que Yoná, que Jonas, é o livro que lemos, a Megillah que lemos em Yom Kippur e em Rosh Hashanah, pois ela fala sobre Teshuvá, sobre retificação do pecado, sobre levar a Teshuvá não depois de si para os outros. E a primeira coisa que a Teshuvá faz não é sobre perdoar apenas a si, mas também perdoar o outro. Perdoar o outro também é Teshuvá, e isso veremos ao decorrer da Mishnah. Continuando a Mishnah, saindo um pouco dos comentários, já que são muitos comentários. Deve-se confessar sobre ele como porta-voz de todo o povo, ok? E confessará, ok, a gente já leu isso. O bode expiatório expia todas as transgressões leves e severas que constam na Torá, pelas transgressões propositadas e acidentais, pelas que o transgressor tiver ciência. Só para ver se não com página colada, tá certo. Tiver ciência e pelas que ele não tiver ciência. Todas são expiadas pelo bode jogado a Azazel. Desde que o transgressor faça Teshuvá, se ele não se arrepender. O bode só expiará pelos seus pecados leves. Isso já lemos. Quais os pecados são leves e quais são os severos? Os pecados severos são aqueles que pelos quais a pessoa é sentenciada à execução pelo tribunal do Karet, como já dissemos. Juramos falsos e severos, juramos falsos e desnecessários são também considerados pecados severos, embora não sejam puníveis com pena de Karet, a transgressão das demais, proibições e a inexecução de preceitos positivos que não são puníveis com Karet são considerados pecados mais leves. Terceira Mishnah. Atualmente devemos a inexistência do templo e do altar da expiação. Nada mais nos resta além da Teshuvá. A Teshuvá expia todos os pecados, até quem for perverso, a vida toda, e se arrepender em seus momentos finais da vida não será até que for perverso bastante, a vida
a vida toda e se arrepender em seus momentos finais da vida, não será lembrado de nenhum aspecto de sua iniquidade, ou seja, até a pessoa mais severa, mais perversa, a pessoa mais perversa em severidade, a pessoa mais pecadora, no dia de sua morte, se no leito de morte ela fazer techuvá completa e emular o seu pecado através de sua fala, não será lembrado de seus pecados no julgamento do Olam Rabá. No julgamento para onde vamos todos após a nossa morte. No judaísmo não tem exatamente o conceito concreto de onde vamos depois da morte, mas há os rabinos concordando que há um lugar onde nossos méritos são contados na balança. E são contados nossos méritos através do que fazemos de mitzvot e do que fizemos de kelipot. O que fizemos de mitzvot, o que fizemos de pecado, o que fizemos de pecados bons, pecados leves, pecados pesados, mitzvot mais importantes, mitzvot menos importante. O importante é que façamos mitzvot para que as nossas mitzvot tenham mais número em mérito do que os números de nossos pecados. É sobre o número, é sobre o quanto fazemos de mitzvot, é sobre como aumentar o meu número de méritos através das mitzvot para o dia do julgamento. Qual será o número de mitzvot, de méritos que eu terei para as mitzvot, e qual será o número que eu terei de pecados? A ideia do tzadik é uma ideia que parece inalcançável, mas essa ideia traz um sentido homilético muito interessante. Ela traz a ideia de que nós devemos usar ele como exemplo e alvo para onde devemos seguir. Este é o alvo, o tzadik. É o alvo pelo qual olhamos e em direção do qual corremos, para que através dele nós tenhamos como elevar a nossa alma usando ele como exemplo, o tzadik. Conforme está dito, deixa eu falar no mudo aqui. Conforme está dito, a maldade do perverso não o fará tropeçar no dia em que retornar na sua ruindade. O próprio Yom Kippur expia quem se arrepende, conforme está dito. Esse dia expiará por vós. Embora a techuvá expie todos os pecados e o próprio Yom Kippur traga expiação a pecados, nós já estamos na quarta Mishnah, a pecados que podem ser imediatamente expiados. E há outros que só podem ser expiados com a passagem do tempo. O que isso significa? O que é um pecado certificado apenas com a passagem do tempo? Se alguém transgride um preceito positivo que não é punível com a pena de karet, e se arrepende, ele é imediatamente perdoado. A respeito desses pecados está dito: retornai, filhos incrédulos, e curarei os vossos atos rebeldes. Se alguém transgride uma proibição que não é punível por karet ou por execução pelo tribunal e se arrepende, a sua techuvá tem um efeito provisório e em Yom Kippur traz expiação. O que isso significa? No versos 1469, a halachá anterior menciona o debate entre Rabi Yehudá, Anassi e os sábios, em Shevuot 13a. Quanto a se basta o próprio Yom Kippur para alcançar expiação, ou se é preciso também fazer techuvá, embora Ramban aceite a oposição dos sábios, ele menciona que é a essência de Yom Kippur e não a techuvá que traz expiação. Pois a techuvá é um nível preliminar que prepara a pessoa e influência purificadora de Yom Kippur. Mas se não se arrepender, ela não deixa influência purificadora para Yom Kippur e não consegue se retificar, pois não deixa essa influência, essa energia de purificação a invadir no dia de Yom Kippur. Se ela não faz a techuvá o ano inteiro e deixa tudo para fazer no Yom Kippur, o Yom Kippur não vai bastar para ela. Ela não vai ter conseguido exercitar essa energia e exercitar a sua sensibilidade para essa energia de purificação, de retificação, a qual a contamina no Yom Kippur. É isso que a explicação do Rebbe está falando aqui. Se não há explicação, se não há essa internalização da techuvá, não será possível sentir a techuvá durante o Yom Kippur, porque você estará com a sua mente calcificada para esse aspecto. Na Mishnah, continuando,
E não terá expiação, pois a Teshuvá é um nível de preliminar que prepara a pessoa para frente de Yom Kippur. Mas se não se arrepender, ela não deixa a influência purificadora de Yom Kippur afetá-la, como diz o Vid Likudei Sirot do Rebbe de Lubavitch, volume 4, Tratado de Yom Kippur. Vai Vaikra, aí o verso 1470, que refere-se ao que lemos ao que lemos por último ali. Esse dia expiará por vós, está descrito na verdade em Vaikra 16:30, e no verso 1471 poder-se-ia perguntar: como pode a mera passagem desse dia, por mais sagrado que ele seja, trazer expiação à pessoa em todos os seus pecados? Os comentaristas explicam que cada judeu possui uma essência espiritual que vive ligada à eternidade a Deus em Yom Kippur. Essa conexão essencial aflora a sua revelação e obscurece totalmente todos os pecados passados, pois nesse nível de conexão não há nada que possa separar o judeu de Deus. Assim, o que traz expiação é a ligação espiritual compartilhada com Deus, que fica expressada em Yom Kippur, e não a mera passagem do dia. O que esse comentário tem a nos dizer? O que esse comentário quer dizer? A conexão que temos quando fazemos Teshuvá durante o ano, ela nos conecta espiritualmente ao Yom Kippur. É como se fôssemos teletransportados mentalmente para o dia de Yom Kippur. É como se a nossa alma se ligasse ao dia de Yom Kippur, de maneira astral. E assim podendo exercitar a sensibilidade para a sensação desse perdão do dia de Yom Kippur. Assim, quando chegamos no Yom Kippur propriamente dito, nós estamos tão elevados nesse sentido já, que a nossa Yom Kippur se torna melhor e conseguimos passá-lo de maneira mais leve, porque estamos mais envolvidos com a energia de perdão e de purificação do Yom Kippur. Continuando a Mishnah, onde eu parei. Aqui também, ok. Continuando. A respeito deles está dito: esse dia expiará por vós. Se alguém transgride uma proibição que é punível por karet ou por execução pelo tribunal e se arrepende, a sua Teshuvá e o Yom Kippur têm um efeito provisório. Agora, esses sofrimentos que o infligem concluirão a sua expiação. Enquanto não padecer desses sofrimentos, enquanto não entender esses sofrimentos, enquanto não passar pelo sofrimento do pecado, ele não entenderá o peso do que fez. Pois a respeito desses pecados está dito: eu punirei as iniquidades deles com um bastão e as transgressões deles com as pragas. E no verso 1482, que foi o que eu acabei de ler mais anteriormente, ele vai dizer da frase que o aflige. O Sefer Atânia, Igeret Hateshuvá, capítulo 1, vai dizer: depreende o conceito de que jejuns e outras penitências não precisam ser adicionadas ao arrependimento da pessoa. Os sofrimentos devem ser deixados para recaírem sobre ela por determinação divina. É Deus quem traz essa retificação, não é você que escolhe: então eu vou parar de acordo com Maimônides, então eu vou parar de comprar comida, eu vou parar de comprar minhas ações, eu vou parar de trabalhar porque eu tenho que ter prejuízo, porque eu preciso me flagelar. Não. Essa retificação essa retificação através disso vem através do próprio Deus. É Deus quem traz essa retificação para você. E é Deus que traz este sofrimento para você, para que você aprenda. Como um pai que bate em seu filho. Como um pai que bate em seu filho, para que ele aprenda a não mais repetir aquele ato, e depois o abraça. E depois o perdoa. Mesmo que ele já tenha perdoado, ele ainda assim o faz para corrigi-lo. Depois o perdoa, o abraça e diz: não faça mais isso, meu filho. Isso não agrada nem a Deus e nem a seu pai. Por favor, não volte a fazer. Eu te amo.
Por isso eu lhe faço isso, para que você aprenda e assim, com o seu erro e com o seu aprendizado, se transforme uma pessoa melhor. Se transforme uma nova pessoa mais evoluída, subindo um degrau acima em sua evolução. Aqui. No entanto, muitos textos do Musser recomendam a prática dos jejuns e penitências para evitar o sofrimento pelas mãos dos céus e para acelerar a conclusão da expiação da alma. Vide também, ou seja, ver também, está escrito também em Ratan Sofer, do Orachaim, Responsum 175. Nos dias de hoje, no entanto, a maioria das autoridades rabínicas sugerem que dediquemos as nossas energias em prol das atividades positivas. Também descrito em Sefer Hatanya também, Ibid, capítulo 3. Redimindo esses jejuns com práticas de tzedakah. A tzedakah retifica o homem e traz retificação para o mundo. A tzedakah, como já dissemos, aproxima o Olam Rabá, aproxima os dias de Mashiach, mas ela também retifica a alma humana. A tzedakah retifica pelos nossos pecados. E a tzedakah retifica os nossos pecados através do equilíbrio social, trazendo cada vez mais o tikkun olam para este mundo deturpado pela dor e pela escuridão, a qual fomos adensados após mordermos o fruto do Éden, o fruto de Da'at, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Após a mordida deste fruto, nós adensamos a um plano onde o mundo se tornou sombrio e escuro, mas que este mundo deve ser retificado através de nossa retificação de nossas kelipot nogá, de acordo com o Tânia, essas kelipot que podem ainda ser retificadas através da tzedakah, do arrependimento completo, do arrependimento puro e da tzedakah. A tzedakah aproxima essa retificação dos nossos dias e aproxima o tikkun olam dos nossos dias. Aproxima o Olam Rabá que virá através do tikkun olam, quando o mundo inteiro estiver retificado em seus pecados através de nossa tzedakah, do equilíbrio social, e todo o mundo for em paz. E o povo, como diz em Yeshayahu, trocar as suas espadas por enxadas, e nação contra nação não se levantará mais espada. Nação contra nação não se levantará mais espada. E o versículo continua: trocarão suas armas por enxadas e não se aprenderá mais a guerra. Este é o mundo que é retificado através de nossa tzedakah. E como eu faço isso? Investindo em atos de caridade, fazendo tzedakah aos pobres, investindo em boas ações, trazendo meu dinheiro e santificando meu dinheiro, utilizando meu dinheiro como força de geração e manutenção da vida, investindo meu dinheiro em coisas que realmente trazem retificação e purificação para o mundo. Quando eu pego o dinheiro e invisto em instituições que mantêm o mundo elevado, que trazem purificação, que trazem retificação ao mundo, eu estou santificando a energia do meu dinheiro e aproximando o tikkun olam através da retificação e purificação da minha alma, vinda através da tzedakah. Continuando no versículo 184, agora direto na Mishnah, na 1484, agora direto na Mishnah, como essas regras se aplicam? Quando a transgressão não envolver a profanação do nome de Deus, mas a pessoa que profanar o nome de Deus, mesmo que fizer teshuvá, mantiver arrependida na chegada de Yom Kippur e padecer de sofrimentos, não conseguirá uma expiação completa enquanto não morrer, porque um dos pecados mais pesados é a profanação do nome divino, e este só é pago no dia de sua morte. Mas os três fatores, teshuvá, Yom Kippur e sofrimento, terão um efeito provisório, e a morte trará a expiação completa. Conforme está dito, foi revelado em meus ouvidos pelo Senhor das hostes, certamente essa transgressão não será expiada, como citado em Yeshayahu 22:14. Só um instante. Como citado em Yeshayahu 22:14. O Rashida vai dizer em Yomá 86a, definindo a profanação do nome de Deus como pecar e fazer com que os outros pequem.
pecar e fazer com que os outros pequem é também considerado um dos pecados gravíssimos e que por não retifica. Porque você não está apenas pecando, você está induzindo os outros a pecar junto com você. E essa profecia, agora do capítulo 140, do versículo 1487, o último versículo ali vai dizer que essa profecia dirigida inicia-se aos habitantes de Jerusalém e se aplica a quem quer que siga o exemplo deles e profane o nome de Deus. Que possamos, através desse primeiro capítulo de Ruta de Ateshová, elucidar um pouco mais nossos pensamentos e trazer mais direcionamento para o que estamos fazendo em nossas vidas. Que possamos entender melhor o que estamos fazendo, o nosso verdadeiro propósito para com a vida. E que possamos aprender e observar nossas atitudes e assim evoluindo cada vez mais em nossa elevação espiritual, pessoal, moral e ética. É isso, eu vou ficando por aqui, agradeço você pela sua companhia. Convido você a fazer a sua colaboração de nosso trabalho, essa sua energia de troca por esse trabalho sagrado que fazemos a você, de levar a luz da Torá para todos aqueles que querem se achegar de seu calor e de sua luz, que trabalhamos aqui todos os dias, de segundas a sextas, trabalhando, trazendo mensagens em nossos grupos de WhatsApp, o qual você também pode ter acesso através do link presente em nossa descrição. Tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde eu sempre envio, todas as tardes, sempre envio o texto da Parashá, com as localizações bibliográficas para que você possa saber em qual verso estamos, o texto em português da Aliado Dia, o texto em hebraico, o texto transliterado, um resumo do texto que eu enviei acima, com algumas explicações rabínicas, interpretando tudo aquilo através do Pardes, ou seja, no Peshat, no Remes, no Drash e no Sod, trazendo também mais comentários rabínicos da Halachá, da Gemara, do Talmud, do Mishnei Torá, do Rashi e etc. E ao final desses textos, sempre trazendo uma meditação ligando a Aliado Dia ao mês que estamos vivendo e o seu Mazal. Seguindo também por um áudio explicativo meditativo, onde eu explico a Aliado Dia e trago uma meditação sempre filosófica através do Pardes e também de nossos sábios, com maior elucidação para a interpretação dessa Torá e das aliotes diárias. Então não perca isso, faça com que você consiga participar de nosso grupo apenas clicando no link abaixo. É muito fácil. Clica no link abaixo na nossa descrição e faça parte de nossos grupos de WhatsApp. E logo mais aceitaremos a sua entrada no nosso grupo. Fique ligado, nós não temos o costume de mexer com isso no Shabbat. Então caso você esteja vendo esse vídeo mais tarde e acabe fazendo isso em Shabbat, peço que espere um pouco após o término do Shabbat, que aí sim nós permitiremos a sua entrada. É difícil que peguemos o celular no Shabbat para esse tipo de coisa, já que nós dedicamos nossas tecnologias apenas para o intuito sagrado. Mas entendemos que também o intuito sagrado é trazer mais aproximação da Torá através de nossos áudios, então às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos, tá? Mas é garantido que faremos isso durante a semana, tudo bem? Também convido então a fazer a sua contribuição através disso, para que todo esse trabalho, também o trabalho de nossos outros colaboradores, de nosso fundador e de nosso líder de nossa comunidade, Rav Ezra, que também todos os dias está acompanhando o grupo para responder perguntas em seu trabalho rabínico também. Então a sua tzedakah ajuda muito a manter o nosso trabalho vivo e existente no mundo. Toda essa estrutura precisa de um apoio, precisa de investimentos, e por isso a sua tzedakah é muito importante. Caso não tenha feito, ainda possa fazer o seu maaser também. Caso você não tenha feito, o seu dízimo, através também do QR Code presente neste canto inferior esquerdo, ou através do Pix presente do lado do QR Code. Caso você prefira também, temos os dados bancários na descrição do vídeo. Você apenas copia e cola, joga lá no seu aplicativo do banco, ele já vai ser direcionado diretamente para nossas contas bancárias, em nome de Sinagoga Etz Chaim, Centro de Cultura e Espiritualidade Judaica, ou através do outro Pix, que também pode ser enviado para lá, diretamente para o Rav Ezra, também escrito como Ezra, como Péricles de Souza, que é o nome civil, ok? Também através do CPF e no da Etz Chaim, através do nosso CNPJ presente na descrição do vídeo. É isso, ficando por aqui, agradeço você desde já e espero você na semana que vem, à quarta-feira, às 8 horas da noite, para que possamos estudar juntos o capítulo 2 de Lichot HaTeshuvah e suas Mishnayot. É isso, ficando por aqui, Shalom Lekulan, paz e plenitude a todos e até a semana que vem. Shavuot Tov Mevorah.